Olá, hoje nós vamos dar sequência às doenças causadas pelos micro-organismos. Na aula anterior, nós falamos sobre viroses, dengue, febre amarela, coronavírus, que são doenças transmitidas por vírus. Hoje, nós vamos trabalhar outras doenças. Vamos iniciar a nossa aula na página 31. Na página 31, lá em cima, tem um círculo que tem o desenho, uma foto de uma bactéria. Nós já falamos sobre a bactéria no outro capítulo, dos benefícios que ela nos traz. Hoje nós vamos enfatizar mais nas doenças. A primeira doença relacionada no nosso livro é a tuberculose. A tuberculose ela é causada por uma bactéria chamada bacilo de Koch. E como sintoma, nós temos ali o desenho de um homem tossindo, porque é um sintoma bem característico da tuberculose. A pessoa tem muita tosse, essa tosse pode ter catarro, sangue, a pessoa tem suor noturno, emagrece muito, além de febres, calafrios. Então, é uma doença contagiosa e é causada por uma bactéria. Abaixo, nós temos uma doença chamada tétano. O tétano ali parece que o homem está com dor, né? Na verdade, o tétano, a bactéria do tétano, ela vive no solo. Então, quando a gente se corta com algum objeto, ele não precisa estar enferrujado para nos passar o tétano. A bactéria, se ela estiver em contato com esse local que a gente se cortou, ela vai entrar na nossa corrente sanguínea e ela vai nos passar, né, nos transmitir essa doença do tétano. O tétano, ele causa rigidez nos músculos. Por isso que o homem ali está, né, com aquela posição, parece que ele está dolorido nos músculos. Principalmente na região do maxilar. É o principal sintoma, é uma característica bem importante do tétano. Tanto a tuberculose quanto o tétano possuem vacina, gente. Então, é uma forma de prevenção. Seguindo na página 32, vem lá uma doença chamada meningite bacteriana. A meninge é uma membrana que nós temos envolvendo o nosso cérebro. Nosso cérebro é um órgão muito importante. Então, ele fica guardado no crânio e ele fica envolto numa membrana, como se fosse uma sacolinha, protegendo o nosso cérebro. Essa membrana se chama meninge. Quando a gente pega essa bactéria da meningite, ela inflama essa barreira do nosso cérebro, essa sacolinha do nosso cérebro e causa uma doença chamada meningite bacteriana, altamente transmissível e muito perigosa. Essa meningite, ela vai causar febre, novamente, como nós comentamos, vômito, sensibilidade à luz e principalmente, né, o principal sintoma que a gente fala da meningite é enrijecimento do pescoço. A gente não consegue encostar, né, um dos sintomas, né, é que a gente não consegue encostar o queixo no peito. Então, se a gente tem essa rigidez, essa dureza no pescoço, é um sinal de alerta para a meningite bacteriana. Nós vamos agora falar dos protozoários. São outros micro-organismos, além dos fungos, das bactérias, dos vírus, e nós vamos trabalhar as doenças causadas pelos protozoários. Nem sempre eles nos causam doenças, mas neste capítulo, nesta aula, nós vamos trabalhar as doenças. E ali tem uma imagem na página 32 dos protozoários. São ali, né, o desenho de uma única célula, porque são micro-organismos que vão nos causar as doenças que vamos trabalhar. A primeira doença que vamos trabalhar é a malária. A malária, ela é transmitida pela picada de um mosquito, o mosquito prego, que está desenhado na página 32. Então, quando a fêmea do mosquito prego vai se alimentar do nosso sangue, na saliva dela, ela vai transmitir o protozoário causador da malária. A malária, ela é mais comum em regiões de clima úmido e abafado, mais comum nas regiões amazônicas. Ela causa febre, a gente fala que a febre é com hora marcada, que a cada período de tempo a febre se repete. Então, tem febre de 12 em 12 horas ou de 24 em 24 horas e pode levar à convulsão. Na página 33, temos ali outras duas doenças causadas por protozoários. O mal de Chagas e a amebíase.
O mal de Chagas, ele é transmitido pelas fezes do inseto barbeiro. Este inseto, ele está desenhado ali na página 33. Então, ou a gente come as fezes dele, por exemplo, quando moe a cana-de-açúcar, né? Que não tiver uma higienização correta, você vai moer o mosquito e as fezes, muitas vezes, vai tomar o caldo de cana, pode pegar a doença de Chagas. Ou então, ele tem hábitos noturnos, então à noite ele sai para se alimentar e quando ele se alimenta do nosso sangue, ele defeca, a gente sente a coceira, coça e com isso o protozoário vai entrar no nosso corpo. Como principal sintoma da doença de Chagas é um aumento no coração, então ele leva a problemas cardíacos, claro, além de febre, mal-estar e tudo mais, tá? A amebíase, ela é uma doença, né, causada por um protozoário chamado ameba, e ela é transmitida pelo consumo de água ou alimentos que não foram higienizados corretamente. Então, a gente sabe que para não pegar doença, nós temos uma série de medidas de higiene, né, além da vacinação e tudo mais. E uma das medidas é cuidar com o que a gente come, com o que a gente consome, a água, a fonte da água, porque pode estar contaminada com esse protozoário chamado amebíase. Quando a gente pega essa ameba, quando a gente adquire essa doença, ela vai levar a vômito, diarreia, sangue nas fezes, além de febres e calafrios. Seguindo adiante na nossa aula, nós temos lá, na página 34, prevenindo doenças e por que é importante vacinar. Então, prevenindo doenças é uma coisa que nós já estamos, né, falando muito sobre isso. Como prevenir as doenças? A gente vê todos os dias na televisão, lavar as mãos com atenção, todas as partes da mão, a palma, o dorso, o pulso, entre os dedos, as unhas, né? Antes de comer, ao chegar em casa, né? Higienizar bem os alimentos, cuidar com a água que a gente consome. Além disso, quando a gente for tossir, cobrir a região, de preferência com o cotovelo, para que a gente não entre em contato depois com a nossa mão, ou então, melhor ainda, usar um lenço e depois jogar o lenço fora. Evitar locais fechados com muita gente. Então, às vezes, no inverno, a gente fecha tudo, né, para ficar mais quentinho. Isso é muito perigoso, isso espalha muita doença, né? Evitar água parada, que nós trabalhamos sobre a dengue e a febre amarela. Então, são medidas de higiene que fazem com que a gente não pegue a doença, para prevenir uma doença. Embaixo, sobre o texto, ele fala como foi a invenção da vacina e o que é uma vacina. A vacina a gente toma para prevenir a doença. Então, é legal a gente ter a nossa carteirinha de vacinação atualizada. Tem vacina que a gente toma de período em período, tem vacina que a gente toma só quando a gente é criança, tem vacina que a doença vai surgindo, a gente vai tendo que tomar a vacina. Então, é uma forma importante e eficaz de prevenir as doenças. Nas páginas seguintes, vem atividades relacionadas à prevenção de doenças, aos tipos de doença, e aí você vai responder. A atividade número 1 é relacionada a esse texto sobre vacinas. A atividade 2, para você relacionar. A atividade 3, assinalar formas de prevenção. E assim, a 4, a 5, a 6 e a 7, para você ver o verdadeiro e falso e responder. Eu quero chamar a atenção para a atividade da página número 37. Ela é bem interessante. É para você criar um folder, né? É uma folha, você vai fazer ali no seu material o rascunho. Você vai escolher formas de prevenção para escrever na sua folhinha e também um desenho para ilustrar. A minha dica para vocês é que vocês escolham duas formas de prevenção. Coloca uma de um lado, a outra do outro lado, porque daí, como você vai depois expor no mural da sua sala e compartilhar as informações, cada folder vai trazer um pouquinho de informação.
E é legal a gente caprichar no desenho, porque a gente gosta mesmo, né? A gente prende o olhar nas coisas que estão bem desenhadas, bem atrativas. Então, é uma atividade bem legal para você compartilhar com o seu grupo, com a sua sala. E para finalizar, o banco de dados na página 38. Até mais, pessoal!